Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Recados da semana: próxima terça-feira, dia 4 de março, não haverá atividades na casa devido ao feriado de carnaval. Próxima quarta-feira, dia 5 de março, à tarde, não haverá atividade na casa. À noite, às 19h30, nós vamos estar com a casa aberta, com palestra e magnetização. Sábado, dia 8 de março, tratamento dos nossos irmãos menores, os animais. Traga seu animalzinho de estimação para este tratamento especial de amor. Vamos ter palestra e magnetização para os animais também. Agora, vamos fechando os nossos olhos, nos dirigindo ao nosso Pai de amor e bondade, através da oração do nosso amigo e mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com a nossa amiga Sônia, seja bem-vinda. Obrigada. Cadê a Sônia? Aqui. Oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Que bom que a gente está reunidos de novo. Eu não tinha vindo aqui ainda esse ano, então feliz ano novo. Mesmo a gente estando no final de fevereiro, a gente ainda tem 10 meses, né? Então é um ano novo. Também não conhecia, não tinha vindo de terça-feira, não tinha esse trabalho de terça-feira, né? Então estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. A gente vai falar hoje de um capítulo bem bacana. Sempre a gente fala de um capítulo bacana, né? Todos os capítulos são bacanas, porque a nossa vida, o capítulo 30 do Caminho, Verdade e Vida, o mundo e o mal. Eu vou ler só a epígrafe para vocês, tá? Aquele comecinho. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, Evangelho de João. Essa fala de Jesus é da última ceia, sabe? Quando ele faz uma oração pelos discípulos. É lindo esse capítulo de João, toda dessa oração de Jesus para os discípulos, já prevendo a última ceia, né? Tudo que ia acontecer. E aí ele fala, vou repetir: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Esse capítulo é muito legal, porque ele começa falando sobre morte, né? O Emmanuel começa falando sobre morte. Ele começa a falar que nos centros religiosos, principalmente nós espíritas, né? A gente acha que é melhor morrer. Que morrer, que lá no plano espiritual é muito melhor do que aqui, né? Porque no plano espiritual não tem dor, não tem sofrimento, né? Aqui, nós encarnados, ainda mais no mundo de provas e expiações, né? E isso é um engano da nossa parte. Porque a gente acha que o mundo é mau, né? E o mundo é mau, gente? O mundo, o planeta Terra é mau? O mundo é lindo, né? É lindo. Nossa fauna, a flora, né? Toda essa natureza, você olha para o céu, o mar. O mundo é lindo, o mundo é maravilhoso. O mal, ele não é uma entidade, ou mal, né? Somos nós que fazemos o mundo, não é isso? E onde quer que a gente esteja, vai estar o nosso entorno, não é? Então não adianta a gente estar encarnado ou a gente estar desencarnado. Nós somos iguais em qualquer dimensão. Então é um engano a gente achar, opa, agora estou livre, né? Vou ficar livre, vou desencarnar. É um engano. Porque esse roteiro da nossa vida, essa dinâmica da nossa vida, essa dinâmica da nossa evolução, das encarnações, é a nossa evolução.
Apenas isso. Ora estamos cá, ora lá, onde a gente estuda, trabalha e aqui também. Não tem a hora do... Mas dá para ser feliz em qualquer lugar, porque a felicidade está onde? Dentro de nós. Que Jesus também falou, do reino de Deus, a felicidade está dentro de nós. Se a felicidade está dentro de nós, onde quer que a gente vá, a gente vai levar ela com a gente. Ah, mas aqui não dá, porque aqui tem mal, aqui, nossa, tem muita ruindade, tem muito perigo, tem muito isso, tem muito aquilo. Então, assim, também nós sabemos na concepção espírita que existem, quando Jesus fala muitas moradas na casa do meu pai, a divisão dos mundos. Todo mundo já estudou, né? Então, os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, tem o nosso, depois de regeneração, depois os ditosos e felizes e depois os celestiais, né? Nós não conseguiríamos viver em outro mundo ainda. É a mesma coisa que a gente pegar uma criança de 4 anos e colocar ela num banco de uma faculdade, uma pós-graduação, e sentar ela num banquinho lá. A gente também não conseguiria viver nesse outro mundo, onde não existe. E outra coisa, o mal, ele também não existe. Tenho essa notícia para falar para vocês. O mal não existe. O mal é a ausência do bem, só existe o bem. Porque Deus é o bem supremo. Então só existe o bem. O mal é o engano. O mal não existe. Tanto é que no nosso caminho de perfeição, né, na nossa evolução, no nosso caminho para a perfeição, nós vamos chegar no bem só. Não vai chegar no bem e no mal, porque todo mundo acha que tem o bem, que tem o mal, que lá na frente não tem, porque não tem um Deus do bem e um Deus do mal. Só existe o bem. O mal é oriundo do nosso livre-arbítrio, que Deus nos deu, então a gente faz uma escolha, a gente se engana nas escolhas. Mas ele não existe, ele é menor diante da eternidade, que a eternidade é muito maior. E se a gente olhar de novo os mundos, nos mundos tem o bem, mais o bem do que o mal. E vai ficando só o bem só tem o bem. Então o mal é temporário, o mal não existe. Todo mundo já ouviu falar de Santo Agostinho? Eu vou ler, eu trouxe aqui um negócio de Santo Agostinho bem legal. O Santo Agostinho, todo mundo sabe, é um filósofo teórico mais influente da história do cristianismo, né? E ele, o pilar dele era ele falar sobre o mal, a origem do mal. E aí ele colocou, o mal não é uma substância ou entidade independente, mas sim a ausência do bem. Em outras palavras, o mal é uma privação, é uma falta de perfeição do ser. Não é? Nós ainda somos seres, estamos lapidando, não é? Somos imperfeitos. Então, por isso que tem principais pontos da concepção agostiniana do mal. O mal como privação. Santo Agostinho rejeitou a visão dualista do mal como uma força oposta ao bem, como defendiam os maniqueístas. Esses maniqueístas, eles eram adeptos da ideia de que existia o Deus do bem e o Deus do mal. Eles achavam isso. Existiam dois, sabe? Então existiam duas frentes e que isso andava junto e que a gente tinha que viver com isso. Então ele foi estudar, não, peraí, nada disso. Não tem esses opostos. Realmente nós, no nosso grau de evolução, a gente vive os opostos, a gente vive a luz e a sombra por nós mesmos. Isso é um traço da nossa característica, da nossa imperfeição. Então não adianta a gente fugir da gente mesmo. Resumindo a ópera. Não adianta a gente mudar de mundo, não adianta a gente mudar de emprego, não adianta a gente mudar de marido, mudar de mulher, mudar de escola, mudar de país, mudar de cidade. Não adianta. Eu quero outro vizinho, eu quero mudar de casa. Não adianta. Porque nós que vamos, né? A gente vai para qualquer lugar. A gente que vai. E quem tem que mudar é a gente. E a gente está indo para os lugares. Então, aqueles entraves, aquelas vicissitudes que a gente encontra em determinadas fases da nossa vida, ou na família, ou no emprego, a gente vai ter de qualquer jeito. Porque são degraus da evolução que a gente vai ter que passar.
Então não adianta ficar mudando. É lógico que a gente não pode, também tem que ficar a vida inteira num lugar só. Não é isso, né? Tudo, Kardec, o que ele ensinou pra gente? O bom senso, né? Mas a gente não adianta a gente fugir, sabe? A gente tem que se enfrentar. A gente tem que ter a coragem, todos nós, de nos enfrentarmos. De sermos maduros o suficiente espiritualmente, é esse caminho que a gente está tentando trilhar aqui no Espiritismo com conhecimento, da gente fazer aquela autoanálise e a gente perceber fatos que se repetem, sentimentos que se repetem, que a gente, sabe, atitudes que se repetem. Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? São as nossas emoções, né? Aquele turbilhão de emoções que elas nos influenciam, nosso pensamento, que nos influenciam quando a gente vai tomar uma atitude. Até às vezes instinto, né? Que a gente também, conforme vai evoluindo, a gente tem até um pouco de atitudes instintivas, né? E aí a gente escolhe. E nessa escolha tem o quê? Tem a nossa força de vontade. Da gente não se deixar dominar por instinto, da gente não se deixar, não é isso? E nessa força de vontade que está o nosso trabalho interior, que a gente fala da tal da reforma íntima. Para a gente cada vez fazer outro tipo de escolhas, porque aquelas escolhas não servem mais para nós. E às vezes até quando a gente acha que está fazendo bem, olha só, a gente acha que está abafando, arrasando, então a gente não está. Já aconteceu isso com vocês? Vocês acharam que vocês estão abafando com a família, com todo mundo, achando assim, que vocês estão fazendo bem para todo mundo? Nossa, ninguém reconhece, estou boazinha, sou bom, fiz tudo, tá? E as pessoas acham você nada disso, acham você intrometido, enxerido, que você não tinha nada que se meter, sabe? Você não está nada, você não está fazendo bem para ninguém. Está tomando conta da vida dos outros, sendo que cada Deus dá a vida para cada um cuidar da sua, né? Mas a gente quer... Então também até esse fazer o bem também tem um bom senso. O que é fazer o bem? Até onde é fazer o bem? Porque nós temos essa coisa de fazer o bem, fazer tudo pelo outro e não deixar o outro fazer nada. Principalmente a gente faz assim com o filho, não faz? Com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o irmão mais novo, a gente faz isso. A gente, não, vamos resolver. Deixa eu resolver tudo para ele, que ele vai ficar feliz. E ele não quer isso, porque ele tem que evoluir sem a gente, né? Ele tem que ter os passos dele, ele tem que quebrar a cara como a gente quebra, ele tem que também se superar, ele tem também às vezes que acertar. Às vezes a gente não está deixando a pessoa acertar. Às vezes a pessoa, tudo bom? Às vezes a pessoa acertaria sem a nossa intromissão. E às vezes a gente está, sabe, sendo um entrave para a pessoa e a gente acha que está arrasando. Nossa, mas eu trabalho naquela casa religiosa, eu sou demais, eu lavo, passo, e ninguém me reconhece. Ninguém quer nada daquilo. Então, existe o mal, aquele mal moral notório, que todo mundo, né? É uma coisa que todo mundo percebe, né? Quando você faz um mal para uma pessoa e todo mundo vê que você está fazendo mal, né? Tirar a vida de uma pessoa, roubar uma pessoa, coisas ostensivas, né? E tem outro tipo de mal que a gente faz, aqui ó, a língua. Quem não gosta de uma falinha, né? Falar dos outros, isso é fazer mal. A gente faz mal para o outro e para nós mesmos, porque a gente acha que não é falar mal, a gente está só ilustrando as virtudes não conquistadas do outro. É isso que a gente está fazendo. Não é falar, não estou falando mal dele. Imagina, ele é um fofo, mas podia melhorar nisso, é marcha. Fez aquilo que ele não acha. Né? Então a gente está perdendo tempo com a vida das pessoas, ilustrando os enganos da pessoa, ao invés da gente cuidar dos nossos. E só dos nossos que a gente vai poder mudar. Das pessoas, a gente, infelizmente, a gente não muda nada, nem muda ninguém, e não muda o bairro que a gente mora, e não muda a cidade, não muda o país, e não muda o mundo, mas também muda. Ao mesmo tempo muda, né? Quando a gente muda, isso reverbera, mas não de fora para dentro, é de dentro, e aí isso vai reverberar. Mas não a gente querendo pôr o dedo no nariz de todo mundo.
Quando a gente fala assim, esses políticos são assim, somos nós, né? Ah, mas eu não faço isso. A gente não faz isso, mas faz, né? Não faz uma coisa, mas faz outra. Então é o estágio que nós estamos ainda, né? E que vai passar. A gente vai chegar para o mundo de regeneração, onde o mal não vai mais preponderar como prepondera aqui. E na hora que a gente faz, digamos, essas más escolhas, por causa do nosso livre-arbítrio, aí a gente também tem um mau resultado. Então é aí que a gente percebe que deu ruim, né? É nesse momento que a gente percebe que deu ruim. Porque a gente se desarmoniza. Tem uma lei que rege todo o universo, tem uma lei divina. Existe uma lei maior, que não adianta a gente ir contra ela. Que a gente chama de justiça divina. Isso, não importa a nossa vontade, existe e acabou, entendeu? Deus nos deixa livre, mas existe tudo que harmoniza. E quando a gente se desarmoniza, isso volta para nós mesmos, não é que ninguém está castigando a gente, que precisa ter culpa, e que tem alguém lá com o caderninho te esperando. Olha, você fez isso, você vai ficar lá. Não, a gente mesmo. A gente mesmo, a nossa consciência. Na nossa consciência estão gravadas todas as leis divinas. E a gente sabe que... Porque a gente fica desconfortável, né? Quando a gente faz qualquer coisa, a gente não fica desconfortável. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão e a gente sabe que aquilo não tá legal. A gente fica desconfortável, porque não tá. Agora, quando deu ok, é porque tá de acordo com as leis divinas. E às vezes está de acordo com as leis divinas, de acordo com o nosso entendimento naquele momento. Porque a gente às vezes não consegue fazer mais. Tanto é que a gente lê o Evangelho, que é nosso manual, nosso guia, né? De viver, e a gente lê, a gente escuta, a gente quando tem uma dúvida, a gente abre, escuta os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, e a gente não consegue. A gente fala como é que ele conseguia, a gente não consegue, né? A gente nem um centésimo daquilo, a gente não sente aquilo ainda, né? Uma coisa que é natural para um espírito dessa envergadura, um espírito da escala crística como Jesus, mas a gente vai chegar lá. Então no que nos cabe. E com isso, o mal que não existe, ele vai sendo substituído pelo bem, que é o que existe. E aí esse mundo também vai fazer a transição. Porque a gente acha que o mundo vai passar para a regeneração, vai vir o gênio da lâmpada no dia 2 de janeiro de 2095 e vai chegar aqui e falar, tum! Oba, o planeta agora... É assim e nós ficamos transformados. Não, se a gente não se transformar, nada muda. Nada muda. E essa transformação é lenta. A gente fala, nossa, mas a gente só fica ouvindo que está mudando o planeta, que está saindo de problema. E não muda. Nossa, Emmanuel falava através do Chico, e não muda, porque demora mesmo. Porque a gente demora muito para mudar. A gente leva uma encarnação, às vezes, inteira para perdoar uma pessoa. E às vezes não perdoa. E morre e não perdoa. A gente leva uma encarnação inteira. Às vezes a pessoa vive 70, 80, 90 anos e não perdoa. Ou às vezes só quando está morrendo, desencarnando, que ela perdoa. A gente demora muito para mudar. Porque aqui também, então, está enraizado todas as nossas encarnações, né? Essa aqui é a nossa melhor versão, é a última versão. Novinha, nossa última versão. Mas a gente tem muita coisa na gente do nosso modus operandi antigo. Então a gente é muito difícil mudar. Muito difícil mudar. E é mais fácil a gente fazer o que está acostumado. Não é mais fácil? Porque a gente cria hábito de tudo. A gente tem dinâmicas, a gente tem rotina para tudo. E é legal a gente continuar uma rotina. E essa mudança de mundos, ela acontece aqui. Por isso que Jesus falou do tal do reino de Deus. Que o reino de Deus era aqui, dentro de nós. Então, a hora que a gente muda, o nosso mundo interior muda, a nossa vibração, a nossa energia muda e a gente consegue também viver nesse planeta que tem essa outra energia. Hoje, se a gente fosse para um planeta, para um lugar muito melhor do que nós estamos, a energia não combina, a gente não conseguiria ficar lá. Sabe que nem um astronauta quando chega na Lua, que ele precisa de equipamento? A gente não conseguiria ficar lá. Porque nós não somos assim ainda, nós somos divinos, somos deuses como Jesus nos ensinou, nós somos tudo isso.
mas ainda estamos dando passo a passo, porque Deus não nos deu esse caminho para trilharmos sozinhos, nós temos que trilhar esse caminho. Então, cada vez mais que a gente tem que ter consciência disso, né? E adiante. E aí, pegando o gancho disso que eu falei que tem 10 meses, né? A gente tem 10 meses aí do ano, porque a gente está no começo do ano ainda. Então, a gente pode começar, eu já comentei isso alguma vez que eu vim aqui falando do Santo Agostinho, ele falava que todo dia à noite ele fazia uma revisão do dia. Vocês já experimentaram fazer isso? Quando vai se deitar, porque quando a gente vai dormir, a gente reza, né? Todo mundo, né? Reza, agradece pelo dia, agradece por... Às vezes foi um dia assim super importante, às vezes foi um dia do nosso cotidiano, mas a gente reza, agradece. Mas sabe fazer aquela revisão certinho? Se você deu bom dia para o porteiro, se você sorriu, como é que você entrou, se você bateu a porta, se você foi ríspido com algum funcionário, ou com seu filho, com algum parente com quem você mora. Parece coisas banais, né? No trânsito, como é que você se comportou, e quando você estacionou o carro, quando você estava atrasado, e quando você chegou naquela reunião. Sabe fazer item por item? Porque a gente fala assim, eu não fiz mal pra ninguém, eu não fiz nada hoje, eu fui tão boazinha, eu fui tão bonzinho. Mas sabe fazer aquele item por item, direitinho, do que a gente sempre vê que podia fazer uma coisinha melhor, né? Não é culpa, viu, gente? Não é pra gente ficar com culpa, que a culpa não leva a nada, sabe? Eu não consigo. Porque nós espíritos, principalmente, nós nos cobramos muito, né? Um dia eu estava conversando com um colega e ele falou, nossa, você parece que eu sou... Vive acontecendo coisas pra mim, sabe, eu sou testado. E eu também é uma fala minha, eu vivo falando isso, nossa, eu sou testada, não é possível, né? Sabe aquela semana que você fala, eu vou ter muita paciência, eu vou ter muita paciência. Aí acontece tudo naquela semana, tudo para você subir pela parede, né? A dona Aranha, dá vontade. Você fica assim totalmente, né? E eu falo, nossa, estou sendo testada, não é possível. Quando é que a gente está sendo testado? A gente está sendo testado, nós nos testamos, nós estamos mais atentos, nós estamos prestando atenção mais em situações que antes pra gente era banal e que a gente brigava mesmo, que a gente fazia de qualquer jeito mesmo. E a gente está mais atento. E só da gente estar com essa atenção já é uma vontade de mudar, já é uma coisa bacana. Aquilo já está incomodando a gente, aquele jeito de ser nosso, antigo, não serve mais. Aquilo já não dá mais aquele ok, né? Antes a gente agia de uma maneira que estava ok, agora já não dá mais. A gente quer fazer diferente. E é isso que está acontecendo no planeta. Apesar da gente, quanta catástrofe, quanto perigo, quanta gente ruim, quanto isso, quanto aquilo, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, tem muita gente do bem. Eu não sei vocês, eu conheço gente boa. Vocês conhecem gente ruim? Gente ruim, que faz ruindade. Não, a gente conhece muita gente boa. Propaga-se muito na mídia coisas ruins, mas a gente conhece muita gente bacana, muita gente legal, que de um jeito ou de outro tentam fazer uma coisa boa. Pode errar aqui e ali, mas você vê muita gente legal. Então tá todo mundo, eu acho, ocupado, e não importa a religião que a pessoa tenha, tá todo mundo ocupado já em melhorar, em fazer o bem, porque dá uma sensação, porque você fica feliz, porque é isso que te faz feliz. É isso que te deixa feliz, não é o exterior, né? É quando você está nessa outra vibração, quando você está cada vez mais harmonizado. Você se sente cada vez mais em paz. E por isso que aí a gente volta para o assunto que o mal é apenas uma ilusão. É muito legal isso que o Agostinho fala. É a ausência do bem. A ausência do bem é uma ilusão. Só existe o bem, só existe Deus, só existe amor, só existe o que é belo, verdadeiro, só existe isso. O resto é tudo ilusão da nossa parte. A gente fica iludido, a gente fica contaminado. A mídia, as histórias ruins que dão ibope, né? A gente às vezes gosta de ficar contando aqueles casos, comentando, viu aquela pessoa que esqueceu isso, que morreu aqui, né? A gente fica dando uma atenção e propagando uma coisa ruim, um caso isolado, em tanta coisa boa que acontece, ninguém fica, olha, chegaram alimentos, conseguiu resgatar não sei quantas pessoas, conseguiu ajudar não sei quanta, uma comunidade, conseguiu, sabe, falar de coisas boas, de coisas legais.
uma leitura edificante, né? Bater um papo sobre isso, um filme legal e bater um papo sobre isso também. Não é aquela coisa séria, sabe? A gente tem também uma ilusão que a perfeição é uma coisa careta, séria, que a gente tem que ficar assim, que a gente vai chegar baixinho, não tem nada disso, gente. Jesus era muito alegre, Jesus era muito, nessa coisa assim, Jesus era muito bom, sabe, tudo de maravilhoso, não tem essa coisa que a gente acha que todo mundo tem que ser, porque você está tentando trilhar o caminho do bem, que você está tentando melhorar, que você tem que ficar, nada disso. Você pode tentar melhorar com alegria, você pode tentar melhorar e ser feliz hoje. Mas eu tenho um monte de problema, mas tem muita coisa legal na tua vida acontecendo também. Sempre. E a gente tem muito mais coisas boas. Se a gente for, cada um de nós agora, bater um papo, cada um de nós passou umas perrengues, óbvio, né? Todo mundo, na nossa família, todo mundo, né? Mas a gente passou muito mais coisas boas do que ruins. Com certeza. E a gente, quando tá mais consciente, a gente articula a vida de tal maneira, nessa intenção de melhorar, que a gente vê que os resultados são diferentes. A gente começa a notar os resultados diferentes na nossa vida também. Se quando no fim do ano a gente não vê que melhorou de um ano para o outro, é alguma coisa que a gente tem que pegar e falar, o bicho pegou, né? O bicho pegou, e analisar aquele aspecto da nossa vida que não está bacana. E aquela coisa que a gente tem na nossa vida, que a gente acha que é um mal na nossa vida, que a gente acha que, meu Deus, como é que eu nasci com esse mal? Aquilo é um bem maior. Aquilo não é mal. Isso é uma ilusão. Aquilo é um bem maior na nossa vida. Aquilo é um instrumento, uma ferramenta para te fazer melhor. Para você se superar, para você ser melhor. Então tudo é um ponto de vista, né? Tudo é um ponto de vista. Era isso que eu queria falar para vocês, e para a gente se comprometer esse ano, fazer cada vez mais essa análise, sabe? Todos os dias. E aquilo também, sabe, com um caderninho, o que a gente... não ter também aqueles saltos quânticos, achar que a gente vai atingir a perfeição em 10 meses, que a gente vai virar Jesus em 5 anos, sabe? Não existe isso, esses guias, não existe não existe nada disso. A gente colocar coisas factíveis que a gente pode começar hoje, que até não nos desestimule, e que a gente pode conseguir. Ou eu vou conseguir fazer menos fofoca, eu vou conseguir fazer, sabe? Não vou mentir mais, eu vou conseguir, e assim, a gente estabelecer metas, vou conseguir ter mais paciência, eu vou ficar mais sereno, estabelecer. Que aí esses nossos enganos vão se dissipando e só vai reverberar o bem para todos nós, tá bom? Obrigada, gente. Então vamos fazer as nossas vibrações, vamos nos unir em pensamento, elevando para junto dos fluidos benéficos e salutares que emanam da espiritualidade. Possamos vibrar por todo este orbe, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pela fauna e flora criadas por Deus. Vibremos ainda pelo nosso país, por nossos familiares e pelos nossos lares. Deixamos também que estes fluidos possam ser utilizados pela espiritualidade onde se fizer necessário. E agora vamos encerrar esse encontro maravilhoso recitando a oração do nosso amado patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e uma semana abençoada a todos.